Oi, meu nome é Ana Laura e vocês me conhecem como Anne. E hoje eu vim falar sobre um tema em que não é meio abordado, mas não é tanto abordado e nem tão específico do porquê que não pode acontecer e do porquê que a criança não pode viver muito bem isso. E por que a criança não deve namorar? Por que criança não deve namorar na infância? Eu tenho 13 anos. E quando eu digo infância, eu não digo 10 anos, eu não digo 11. Eu digo 8 anos. 7 por aí. 8 e 7. É um momento onde a criança tá aprendendo ainda direito, sabe? E eu vivi um relacionamento. Eu tive meu primeiro relacionamento com 8 anos. O que não é legal pra uma criança. Não é mesmo. E hoje eu vou contar pra vocês como foi meu primeiro relacionamento. Eu vou explicar com esses dois bichinhos, se vocês aceitarem. Essa vai ser eu e essa vai ser o menino, tá bom? Foi no primeiro dia de aula. Deixa eu botar os dois aqui. Sai. Foi no primeiro dia de aula. Ele tava com um topete lindo. Parecendo do Falcão do Cobra Kai, sabe? Tava muito bonito. E eu comecei a me aproximar dele, fazer amizade com ele. Sentei do lado dele no primeiro dia de aula. A gente começou a ter uma amizade e... Até que ele me contou que tava gostando de uma menina. Eu não peguei o bicho, eu esqueci. Bom. Ai, que não é pequenininho, eu quero... Peraí. Peguei. Peguei um monte de bicho. Tava gostando de uma menina. Vai ser essa aqui, tá? E eu já tinha gostado de um menino em que essa menina também gostava. E eu não tinha muita amizade com ela. Ela era uma das patricinhas, assim, popularizinhas, assim, em que eu não gostava de conviver, como até hoje eu não convivo com nenhuma das meninas da sala, por alguns motivos. E daí eu fiquei meio com ciúmes, mas não falei nada, porque eu ainda não tinha contato pra ele, que eu gostava dele. Até que se passou uns meses, assim, e eu contei pra ele que eu gostava dele. E daí a gente começou a namorar. Dia 15 de junho, acho que de 2021 ou 2022. Não, acho que foi 2021, foi 2021. Nós demos o nosso primeiro beijo. Faltava 2 dias pro meu aniversário. Então foi um presente de aniversário pra mim. Ele me chamou pra um canto. A gente foi pra esse canto. Ele pediu pra me fechar meu olho. Eu especificando tudo aqui. Ele me beijou e saiu correndo. A gente deu alguns selinhos algumas vezes, assim. E até que aconteceu uma coisa que eu não queria que tivesse acontecido. Porque eu realmente amava ele. A gente, de vez em quando, terminava e voltava. Mas tudo bem. Eu até vivia de boa com isso. Até que uma vez a gente terminou e ele veio no recreio assim, ó. Você quer namorar comigo? Uhum. Vai ser isso aqui. A menina tava lá do outro lado da quadra. Você quer namorar comigo? Sim. E, tipo, eu só fiquei olhando assim, nervosa. E, tipo, mano, por que você fez isso? Qual o seu problema? E esse foi o meu primeiro relacionamento. E ele não fez isso só uma vez. Essa foi a primeira vez que ele fez. Daí a gente terminou. E daí ele foi me pedir pra namorar de novo. Só que uma amiga disse que não era mais pra mim aceitar. Não era mais pra mim aceitar. Então eu não aceitei.
Eu fiz o que não era pra... Eu fiz o que eu não precisava mais ficar aceitando, sabe? Porque ele me pediu isso várias vezes. E quando eu recusei, essa menina foi lá e tentou ficar com ele. E aí eles tiveram um mini relacionamento, nem foi tanto. Mas, tipo, isso pra uma cabeça de uma criança de 8 anos, que já tinha problemas em casa, era demais. Era demais. E daí, ela se afastou dele. Só que daí eles começaram a estudar na mesma turma de novo. E ela voltou a pensar que ele pode ter mudado, ele pode gostar de mim de novo, ele pode ser diferente. Aí, nós temos uma menina que eu vou chamar de V e um garoto que era nosso amigo. Eu vou botar o mesmo bichinho, tá? Não tem problema. Era nosso amigo que eu vou chamar de F. Nós éramos um quarteto. Um quarteto bem feliz, né, por cima. Nós éramos bem legais um com o outro. Só que ele começou a dar muita atenção pra ver. Isso me deixava com ciúmes, porque eu gostava dele ainda. Muita, mas muita atenção pra ver. E a V se dizia lésbica. Ela dizia que ela era lésbica. Ao ponto que o meu primo, eu vou chamar de P, e o A, gostavam dela. Mas ela era lésbica. Então não tinha como ela ficar com garotos, correto? Óbvio que não. Ela começou a se dizer pan no meio do ano. Se aproximar mais. Eu já não era muito amiga do F. E eu me afastei. Porque eles começaram a fazer meio bullying comigo e não foram legais comigo. E daí, com tudo isso, eu fiquei muito depressiva. Muito depressiva. Eu chorava, me sentia mal pra cacete. E eu tava me sentindo sozinha. Então eu pedi pra diretoria pra chamar eles pra conversar, pra eles tentarem me dar mais uma chance. Porque eu era errada da história. Tudo bem, né? Eu não vi problema de fazer isso. Daí, na diretoria, ele falou: eu só fiquei com ela por causa do primo dela. Eu senti como se fosse uma flor desabrochando dentro de mim, assim. Além do que ele já tinha me desmoronado por causa de uma briga, em que esse aqui não tava nem no grupo porque ele não... Ah, não. Esse aqui é a V. Esse não tava nem no grupo por causa que ele não tem celular. E daí eles estavam com a ideia da gente jogar um RPG, que a V sabe fazer RPG. E daí ela falou, quando tu vir aqui na minha casa, tu fica bem quietinha, tá? Só que quando ela foi lá na minha casa pra fazer um trabalho, a gente viu aquele filme lá das salsichas. Tipo, mano... Aí já tinha se passado uns anos, né? Isso faz um ano, foi ano passado, isso. Mas isso durou muito tempo. Muito tempo. 4 anos, gente. 4 anos. Agora nós temos 5 anos de amizade. Nós somos amigos agora. Nós entendemos que nós não funcionamos num relacionamento. Ainda mais que o problema era ele. Ele nunca gostou de mim. Ele nunca sentiu nada por mim. E ano passado, eu senti uma dependência emocional por ele. Sem ele, quando ele se foi ano passado, eu não sabia o que fazer. Eu me sentia sozinha. E, tipo, pra crianças de agora, não namorem, por favor. Tipo, namorem, tipo, com... acima de 14, na minha opinião, tá? Acima de 14, tudo bem. Porque tá na fase. Você vai sofrer, talvez, do mesmo jeito? Talvez. Mas não namore cedo. Eu namorei cedo. Eu tive um relacionamento horrível.
E esse menino, ele agora prefere não se relacionar com ninguém, só virtualmente. Por quê? Porque ele não gosta disso. Ele não gostou de mim. Da outra menina que ele foi falar, ele não gostava dela. Ele só queria viver o momento. A gente chama ele de gado agora, porque, caramba, ele namorou muita gente. E talvez ele tenha feito mal pra muita gente. Mas agora ele tá diferente. Ele realmente tá diferente. Ele não sente emoções, ele não se sente legal consigo mesmo, ele se corta, ele... E eu, principalmente, porque ele confia em mim, a gente tenta ajudar. Mas não significa que a gente vai conseguir, sabe? Então, eu peço pra vocês, não namorem na infância. É uma dica minha, se vocês quiserem me escutar ou não, problema de vocês, né? Mas não namorem na infância, não faz bem. E esse é o primeiro vídeo que eu faço assim, então, tchau! Eu vou fazer mais vídeos hoje, provavelmente, sobre outras coisas. E como minha mãe não tá em casa, eu posso falar qualquer coisa mesmo. E eu quero muito fazer um vídeo de perguntas, mesmo eu só tendo 30 inscritos por aí, eu tenho, mas só de eu fazer um vídeo de perguntas eu me sentiria muito bem. Ainda mais que eu já tive 3 canais, mas isso é outra história, não é pro vídeo de hoje. Então, tchau. Fiquem com Deus e escutem o meu recado. Se não quiserem escutar, tudo bem. Talvez vocês se arrependam, talvez vocês não se arrependam. Mas isso depende da sorte da pessoa, vamos dizer assim. Encontrar a pessoa certa. Dá pra dizer assim, eu acho. Então, tchau. E tenham um ótimo dia.